quando já estamos interessados por uma classe de ativos, o nosso próximo passo é fazer mais alguns filtros para escolher aquele mais adequado à nossa realidade e, portanto, nosso perfil de investimentos. Hoje contarei para você quais critérios que podemos e devemos utilizar ao escolher um fundo de investimento. Roda a vinheta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à série Investimentos às Claras. O meu papel aqui é te ajudar a entender cada vez mais o mercado financeiro. E hoje eu vou te ajudar a escolher um fundo de investimento. E como adiantei, alguns aspectos devem ser considerados por quem está interessado em investir em fundos. Isso porque esses aspectos são determinantes para a escolha da carteira mais adequada para cada cenário e investidor. Então, dá uma olhada. O primeiro passo, ou o primeiro critério, como você preferir, para escolher um fundo de investimento é ler a lâmina de informações essenciais do fundo que você está interessado. Essa lâmina é uma espécie de resumo. Ela procura simplificar a apresentação das principais informações do regulamento e dos prospectos do fundo. Em poucas páginas, a partir de um modelo definido, a lâmina ela costuma ter a rentabilidade dos últimos 5 anos, a composição da carteira, as taxas cobradas, o nível de risco do fundo e, além disso, geralmente ela é atualizada mensalmente e ela traz gráficos de tabelas para facilitar a compreensão. Além da leitura da lâmina, eu vou insistir em algo que eu sempre comento por aqui, que é o perfil de investimentos versus o risco que esse ativo está oferecendo. Esse critério precisa ser analisado em todo investimento. Por isso, cheque se o perfil dos fundos que você avalia combina com seu perfil de investimentos. Nesse sentido, pergunte-se qual nível de tolerância a riscos, além de avaliar o seu patamar de conhecimento sobre o tipo de carteira que está no seu radar, ou quanto tempo você vai ter disponível para entender e estudar sobre ela. Vale lembrar que mesmo os fundos de renda fixa, eles também podem sofrer variações no valor da cota. Um exemplo importante é os de crédito privado, que tiveram uma variação no ano de 2020 com a queda da pandemia. Um outro fator que vai te ajudar a compreender melhor o fundo que você está analisando são os benchmarks. Com ele, você vai ter uma referência, um comparativo sobre o fundo e como esse fundo está evoluindo. Traduzindo rapidamente, benchmark é uma referência, é uma ferramenta de gestão onde você vai pegar um índice ou um outro fundo do mesmo segmento e vai comparar a evolução. Por exemplo, para verificar um fundo de ações, você pode comparar ele com o Ibovespa, que é o principal índice do mercado de ações do Brasil. Além desses pontos que eu trouxe, tem uma outra questão que precisamos olhar, que é a questão da liquidez desse fundo de investimentos, ou seja, o prazo para resgate das cotas desse fundo. Essas informações vão conter lá no regulamento. Lá no regulamento você vai ter o prazo de cotização, que é o prazo que leva para o gestor converter as cotas em dinheiro, e aí depois entra um outro prazo, que é o prazo de liquidação, que é quando os recursos serão disponibilizados para o investidor. Por exemplo, no regulamento de um fundo consta lá que ele tem cotização D+1 e liquidação D+1. Ou seja, se você pedir o resgate numa segunda-feira, ele vai cotizar no dia seguinte, na terça-feira, e a liquidação dele vai ser na quarta-feira, porque esse prazo de cotização mais liquidação vai ser de 2 dias. Outro exemplo, se esse mesmo fundo aparece ali que o pagamento vai ser em D+3, ou seja, em 3 dias úteis, o seu dinheiro não vai cair nem na segunda nem terça, vai cair lá para quarta-feira, que é o prazo que está especificado nesse fundo. Importante lembrar que, dependendo do fundo, esse prazo pode ser ainda maior, pode ser de 10 dias, 30, 90, vai depender do fundo escolhido. Além disso, alguns fundos podem ter um prazo de carência. Carência é o período mínimo em que o investidor não pode solicitar o resgate. Esses fatores determinam se um fundo tem alta ou baixa liquidez. Vamos falar rapidamente das taxas? Eu já comentei sobre elas por aqui no primeiro vídeo dessa série sobre fundos, e se você não assistiu, corre lá. Mas vem aqui com um resumo. As taxas cobradas pelos fundos, elas devem ser consideradas na escolha, porque elas têm um impacto na rentabilidade líquida obtida pelo investidor, como é o caso principalmente da taxa de administração. E a taxa de performance, que é uma remuneração pelo resultado da carteira, só será aplicada quando o fundo render acima do indicador de rentabilidade adotado como referência, ou benchmark. Se isso não acontece, não tem cobrança. Lembrando que você vai ter um gestor profissional cuidando da sua carteira. Logo, vai ter sim um custo. Você só precisa analisar se esse custo está vantajoso ou não. E isso vai depender da rentabilidade que o fundo está apresentando. Agora,
Tem um outro fator importante na hora de escolher um fundo: a aplicação mínima. Dependendo de quanto você tem disponível para investir, a aplicação inicial também deverá ser um critério no processo de escolha. Esse fator trata-se de um valor mínimo que o investidor deve ter para aportar pela primeira vez na aplicação desse fundo. E ele vai variar de acordo com a sofisticação e risco da carteira de investimentos. O mercado financeiro ele está evoluindo bastante. Antes, o aporte inicial dos fundos eram valores muito altos, pois o mercado de capitais ele era muito restrito. Hoje, estamos passando por um processo de democratização dos investimentos e você já pode encontrar fundos com aporte a partir de R$100. Mas esses fundos ainda são uma parcela pequena. Você pode encontrar fundos com aportes iniciais mais elevados, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Vai depender bastante do fundo, da gestora, do tipo de investimento. Essas informações estarão no regulamento do fundo. Outra coisa importante para você verificar: o histórico de rentabilidade. Ainda que a rentabilidade passada ela não seja uma garantia de retorno futuro, a análise do histórico de rentabilidade ela ajuda a identificar como a carteira desse fundo se comporta em períodos distintos, sejam em épocas de alta ou em épocas de crise. Não é para você esperar o mesmo retorno, mas é interessante olhar como um currículo para ver o comportamento desse fundo e a reação dele em cenários macroeconômicos. Isso permite que os investidores estejam preparados para encarar os cenários de alta ou de baixa das cotas sem tantos sustos. E antes de encerrar, pega essa dica. Existem comparadores de fundos que permitem que você veja a rentabilidade em forma de gráfico, comparando com índices de mercados e também com outros fundos. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link aqui do comparador da XP, que é bem simples, com várias ferramentas e vai te ajudar a ter uma visão mais completa sobre o fundo desejado. Por hoje é isso, pessoal, mas deixa eu te falar, se você curtiu, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal da Xpeed, ativa o sininho das notificações para sempre saber quando tiver conteúdo novo por aqui. Mas me conta, agora ficou mais fácil escolher um fundo de investimento? Se você ainda está reticente ou possui algumas perguntas ou precisa de ajuda, conte sempre com uma instituição financeira ou um profissional da área que pratique, que tenha expertise e entenda sobre o assunto. Nos vemos no próximo episódio. Até!